O senador Jacques Wagner vai deixar a liderança do governo no Senado. Ele acaba de publicar uma nota nas redes sociais dizendo o seguinte: acabei de ter uma ótima reunião com o presidente Lula, uma conversa entre amigos e decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do governo no Senado Federal. Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo, além da minha reeleição junto com o Rui Costa para o Senado. Juntos, com humildade e muito trabalho, renovaremos nosso compromisso com o projeto coletivo que vem mudando a Bahia e o Brasil. Esta, então, é a nota de Jacques Wagner postada nas redes sociais, no perfil das redes sociais, dizendo que, em comum acordo, em conversa entre amigos, entre ele e o presidente Lula, ele vai se afastar da liderança do governo no Senado Federal. Tudo isso, Yuri Pita, a gente sabe que vem na esteira da operação da Polícia Federal, que fez uma busca e apreensão em locais, em endereços ligados ao senador do PT da Bahia, Jacques Wagner, líder do governo, que agora acaba de se afastar, anunciar que vai se afastar da liderança. Yuri. Vamos ver mais uma vez essa postagem feita pelo senador Jacques Wagner, agora afastado da liderança do governo no Senado. Fica agora a dúvida de quem o Palácio do Planalto vai escolher como novo líder do Senado, mas está aqui o texto que a Débora Bergamasco já leu para nós e repetindo aqui, Jacques Wagner classificando esta reunião com Lula como uma ótima reunião e mais do que isso, como uma conversa entre amigos. A gente tem destacado, não só Débora, eu, todos os nossos colegas jornalistas aqui da CNN, o fator da relação próxima de amizade de 40 anos que Lula e Jacques Wagner têm. Ambos são oriundos do movimento sindical, fundaram juntos o PT, Jacques já com atuação na Bahia, Lula aqui em São Paulo, na região do ABC, aqui na Grande São Paulo. E Jacques Wagner fala de provar a inocência, mas coloca a questão eleitoral nessa mensagem ao falar de se dedicar à reeleição de Lula, do governador baiano Jerônimo Rodrigues, que vive uma campanha à reeleição difícil lá na Bahia, além da reeleição dele próprio, Jacques Wagner, ao Senado, e do ex-ministro Rui Costa, ex-governador, que tenta, pela primeira vez, o Senado abriu mão dessa disputa em 2022 e acabou, quando Lula foi eleito, agraciado com o cargo de ministro da Casa Civil. E aí termina essa mensagem, Jacques Wagner falando em humildade e trabalho, falando ali no compromisso com o projeto que vem mudando a Bahia e o Brasil. Ou seja, Débora Bergamasco, não só fica nítido que houve ali toda a mobilização do Palácio do Planalto de integrantes do PT de que esticar esta situação, a permanência de Jacques Wagner como líder do governo, poderia prejudicar não só a pré-campanha à reeleição de Lula, mas os próprios planos do PT na Bahia, que é o maior estado e o estado em que o PT tem maior continuidade de governos consecutivos, está completando o 5º mandato consecutivo à frente do Palácio de Ondina, Débora. É isso, e acho que vale a gente destacar aqui que essa informação ela foi antecipada na segunda-feira pela nossa âncora Tainá Falcão. Ela disse, no Bastidores CNN, no site da CNN Brasil, ela disse que sim, que o presidente Lula ia falar com Jacques Wagner, que eles teriam essa reunião e que eles iam arrumar ali uma saída honrosa, dizer que não ia ser demitido, né? Então, essa informação antecipada pela nossa âncora do Bastidores CNN, Tainá Falcão. Vamos chamar Pedro Venceslau para a gente falar, repercutir, né, e analisar essa decisão, essa postagem. É claro, né, Pedro Venceslau, a gente imagina que amizade, porém eleição à parte, né? O Pedro vai chegar aqui conosco daqui a pouco, mas eu sigo falando, Yuri Pita, que a gente sabe da amizade, a gente sabe que Jacques Wagner não queria sair, né? Não queria sair, ele demonstrou isso em entrevista à TV Band News e
mas sabe que seria um peso para o governo Lula. Então ele foi convencido ali, pelo que a gente vê. Antes ele não queria. Aí fizeram meio de campo ali para que ele fosse convencido a pedir para sair. E aí esse martelo foi batido nessa reunião, então, que a gente trouxe, Danilo Moliterno nos trouxe, entre Lula e Jacques Wagner, amigos há mais de 40 anos, Pedro Venceslau. Pois é, houve uma verdadeira operação de convencimento. O entorno do Jacques Wagner, os aliados da Bahia, esperavam que ele permanecesse no caso ou até o recesso, ou pelo menos até esse evento que vai acontecer em Salvador no próximo dia 2 de julho. O presidente Lula vai até a capital baiana, como foi em todos os dias 2 de julho desse terceiro mandato. Na verdade, é uma tradição desde que o PT começou a governar a Bahia. São 5 mandatos consecutivos, como lembrou o Yuri Pita. Mas a pressão foi muito grande, pressão em todas as frentes, pressão dentro do Palácio do Planalto, pressão na pré-campanha, pressão no Partido dos Trabalhadores, pressão pública, não aquela pressão apenas nas conversas reservadas ou nas reuniões partidárias. Postagens da Fundação Perseu Abramo, postagens de aliados de outros partidos, do PSOL, do PDT, do PSB, por exemplo. Enfim, a situação ficou absolutamente insustentável para o Jacques Wagner. Tiveram uma conversa fraterna, provavelmente o Jacques Wagner já chegou para o presidente Lula com a disposição de dizer que vai deixar o cargo à disposição e que poderia deixar o governo, para evitar que o presidente Lula tivesse que viver essa situação de ter que demitir um amigo de mais de 40 anos. Portanto, agora o desafio é o presidente Lula escolher o seu novo líder ou a sua nova líder, né, que é o mais provável que seja a Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Tem também a possibilidade do Camilo Santana, mas o Camilo Santana tem dito que o seu foco agora é a disputa pelo Senado no Ceará, outro estado onde o PT tem uma hegemonia longa, uma hegemonia de 4 mandatos e, portanto, vive uma eleição muito difícil contra Ciro Gomes. Então, ele teria que se desdobrar entre a liderança do governo num momento difícil, um momento de negociações com o Davi Alcolumbre, negociações difíceis em relação a pautas do governo. Jacques Wagner fez esse gesto de encontrar, inclusive, o Davi Alcolumbre antes de encontrar o presidente Lula. Um gesto de solidariedade que foi retribuído e que agora vai abrir caminho para que haja uma reaproximação com o presidente do Senado e o presidente da República. Pedro, agora só uma pergunta aqui. O quanto essa atitude de tirar Jacques Wagner da liderança do governo é capaz de blindar a candidatura à reeleição do presidente Lula em relação ao caso Master? Se ele continua no governo, ele abre uma avenida para os adversários, mais precisamente para Flávio Bolsonaro, para conectar o caso Master ao presidente da República. Porque o que os petistas dizem é que até agora não houve nenhuma revelação, nenhuma fonte de investigação que coloque diretamente o candidato, que é o presidente Lula, em conexão com o Banco Master ou com Daniel Vorcaro. Teve aquele encontro, é verdade, fora da agenda oficial entre Daniel Vorcaro e o presidente Lula, foi intermediada pelo Guido Mantega, mas com a presença de diversas testemunhas. E um encontro que não estava na agenda oficial, mas faz parte da rotina de um presidente da República conversar com banqueiros. Então, não é uma ligação direta, mas manter o líder do governo era um desgaste que prejudicava demais o trabalho da comunicação. Dobrava o esforço da comunicação do PT para tentar desfazer essa conexão. E esvaziava ainda mais aquele slogan que o PT criou do Bolsomaster, tentando empurrar o escândalo, empurrar o caso para o adversário Flávio Bolsonaro. É isso. E vamos trazer o Matheus Teixeira também para esta conversa, se juntando a nós. Porque, Matheus, ainda são, claro, investigações em andamento. O senador Jacques Wagner foi alvo de busca e apreensão, contesta este mandado de busca e apreensão também no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Queria abordá-lo não só na questão política desse gesto de saída da liderança, mas também desse ponto de vista jurídico, do atual status do senador Jacques Wagner nesse âmbito das investigações e das várias revelações que o caso Master tem apontado e desse desgaste que a mera menção ao nome de um político, de alguém que vai renovar mandato nas urnas em outubro deste ano, o quanto esse desgaste tem sido bastante forte ao estar associado a esse ecossistema criado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Exatamente, Yuri. Informação importante aí de última hora sobre a saída do líder do governo, Jacques Wagner, que, como ele mesmo
disse na primeira nota pública, logo após a operação, que não é réu, não é denunciado e de fato não é. Ainda não houve nada nesse sentido contra ele, não dá para dizer que vai acontecer, mas ele é investigado, tanto é que foi alvo dessa operação e na decisão do ministro André Mendonça, uma decisão muito dura, que aponta ali uma série de favores que ele teria recebido para atuar no Senado Federal, não em nome do povo da Bahia, como ele foi eleito, mas sim em nome do Banco Master. E o senador Jacques Wagner deu apenas essa nota, depois deu aquela entrevista à Band TV, e na entrevista ele não negou que de fato teria negociado o apartamento de 2,4 milhões com Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro. Segundo ele, Augusto Lima de fato ia ajudar, mas depois ele ia recomprar do sócio do Banco Master, mas ele ainda tem muito a se explicar e vai ter que agora, segundo ele mesmo, focar total nas eleições e na sua própria defesa, porque sim, Yuri, como você bem colocou na pergunta, o desgaste para a imagem do próprio Jacques Wagner é muito grande e, como o Pedro colocou agora, o desgaste em Jacques Wagner acaba respingando no projeto nacional do Partido dos Trabalhadores, porque a gente não está falando de um ator lateral do PT, de um ator lateral do governo. Pelo contrário, além de líder no Senado, ele emplacou o chefe da Casa Civil, ou seja, o ministério mais importante, que era Rui Costa, o seu sucessor lá na Bahia, e Rui Costa, por sua vez, também conseguiu fazer o sucessor, portanto a Bahia tem 5 mandatos consecutivos do PT, o único estado que o Partido dos Trabalhadores teve um resultado tão efetivo e que só na Bahia, é importante a gente relembrar, em 2022, o presidente Lula venceu por mais de 2 milhões de votos na Bahia o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o resultado geral das eleições foi uma diferença de 2,1 milhões de votos, ou seja, a Bahia foi importantíssima para garantir a vitória do presidente Lula, e o que se avizinha, segundo todas as pesquisas, é novamente uma eleição altamente polarizada, com o bolsonarismo ainda muito forte, e que o resultado deve ser, mais uma vez, por uma margem pequena de votos, e a Bahia pode novamente ser um fator relevante e decisivo nas eleições deste ano, e um desgaste no PT da Bahia neste momento é muito ruim, e o PT agora, o presidente Lula junto com Jacques Wagner, atuando para tentar apagar o incêndio. Acho que é uma palavra muito grande, muito forte, porque ainda tem novos desdobramentos, muita coisa para acontecer, mas pelo menos para tentar amenizar a situação e reduzir o desgaste da imagem do PT da Bahia e de Jacques Wagner. Olha, a gente já viu esse filme acontecer, até mesmo dentro do governo do PT, Lula precisar se despedir de aliados históricos, de amigos. Estou lembrando de casos lá do seu primeiro governo, o caso do Mensalão, por exemplo, em que ele precisou se despedir de parceiros bastante fortes no seu governo. Então, esse episódio com Jacques Wagner, com toda a experiência que Lula tem, ainda assim fica óbvio e por evidente que isso pegou no coração ali do seu governo, pegou no coração do próprio presidente 6 dias depois da operação. Levou 6 dias depois da operação. É muito ou é pouco tempo? É muito tempo para um cargo ocupado com tamanha liderança, com tamanha importância e, portanto, sensibilidade. Vamos começar essa análise política. Juliana Lopes está aqui comigo. Juliana, não é que a gente pode dizer que não era esperado, mas todas essas circunstâncias, Danilo nos trouxe aqui um bom contexto, a circunstância da proximidade, o fato de Lula já ter tido essa experiência, o tempo da espera entre a operação e essa decisão publicada hoje. Qual é o rescaldo disso tudo? Tem mais um fato que é importantíssimo, né? Isso terá acontecido, ou pelo menos essa operação terá acontecido, nessa reta final de preparação para o início de uma campanha eleitoral. Talvez, se tivesse acontecido em janeiro, dezembro do ano passado, havia ali a possibilidade de uma saída que fosse diferente para Jacques Wagner. Mas a gente está falando de um governo que vem recuperando essa popularidade a passos lentos, mas vem recuperando e quer segurar isso de qualquer forma para chegar um pouco mais forte no início da campanha eleitoral. Jacques Wagner abriu caminho que o PT não queria que acontecesse, o governo não queria que acontecesse, que é a junção, a ligação, a relação estabelecida, pelo menos na narrativa, nos discursos nas redes sociais,
de PT, presidente Lula e Banco Master. O PT tentou afastar isso de qualquer forma, estava inclusive reagindo de uma outra forma, associando Flávio Bolsonaro a isso. E aí vem essa situação com o Jacques Wagner e abre caminho para que a oposição faça isso. Tem uma pergunta agora que é essencial, para além de quem vai substituir Jacques Wagner, vai fazer essa articulação política no Senado. O Senado ainda é um cenário mais tranquilo, pelo menos era, né? Depois ficou um pouco mais difícil, tem uma relação com a Alcolumbre que precisa ser estabelecida, mas pensando no cenário eleitoral, que esse é o ponto mais importante, a pergunta que se faz agora é, resolve somente a saída de Jacques Wagner? Qual vai ser o impacto disso daqui para frente? Né? A reverberação, ela continua, tem o entendimento dos integrantes do PT que isso é fato, porque a oposição não vai deixar esse caminho ser fechado, né? Eles estavam tentando encontrar, inclusive, um espaço para conseguir pressionar o governo nessa campanha eleitoral e conseguiram esse espaço com esse fato relacionado a Jacques Wagner. Então, o ponto principal, para além de como é que vai ser a substituição, o que vai acontecer com Jacques Wagner na eleição da Bahia, é se dá tempo de estancar essa sangria. Foram 6 dias até o presidente Lula decidir sobre essa saída em comum acordo, segundo Jacques Wagner nessa postagem, mas a pergunta principal é se somente isso resolve esse que é um problema de associação entre governo e o caso Master. Acho que a resposta para isso, Juliana, começa com a ponderação que você fez no início da sua fala, que é o timing que isso acontece, né? Há dias do início oficial da campanha, né? Num ritmo e num movimento em que Lula tem acelerado bastante tanto o anúncio de medidas quanto a sua presença. Você mesmo falava aqui ontem da quantidade de viagens e eventos que o presidente está participando em função disso. Então, essa contaminação, assim como a contaminação no caso de Flávio Bolsonaro, também não vai desaparecer. A analista de política Jussara Soares também acompanhou lá na capital esse dia de discussões, quando tentou se equilibrar as revelações da Polícia Federal com uma amizade de décadas. Mas aí, Jussara, boa noite para você. O problema é que no meio tinha um cargo importante, líder do governo no Senado, e proporcionalmente a esse cargo, uma demora para se decidir, pelo que parecia ser óbvio, né, Jussara? É isso, Márcio. Boa noite para você e a todos. Olha, Márcio, o senador Jacques Wagner, então líder do Senado, apostava muito nessa relação próxima com o presidente Lula para se manter na liderança, ou ao menos ter uma sobrevida no cargo e só deixar este cargo depois do recesso. Essa era a intenção, mas a pressão estava muito alta. E aí, neste caso, o presidente Lula tendo que ter o discurso para a sua reeleição, né? Lembrando que ele precisa se afastar do caso Master para manter, inclusive, o discurso que a pré-campanha do presidente Lula vinha adotando, criticando o senador Flávio Bolsonaro pelos contatos que mantinha com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Então, manter Jacques Wagner como líder do governo no Senado, após ele ter sido alvo da Polícia Federal, era realmente ali insustentável essa avaliação de importantes integrantes do Palácio do Planalto, inclusive, como eu contei aqui ontem, do ministro Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro do presidente Lula na eleição passada, é o atual secretário especial de comunicação e também deve, em algum momento, deixar o governo para fazer a campanha do presidente Lula. Então, partiu muito de Sidônio e de outros ministros que já pensam na eleição, na campanha de reeleição, essa pressão para Jacques Wagner deixar a liderança do governo. Foi uma conversa de 2 horas, Jacques Wagner tentou ali dizer que foi uma conversa amigável, respeitosa, falou da amizade deles, mas o fato é que Jacques Wagner tinha ainda uma esperança de tentar demover, né, pelo menos ganhar esse tempo extra neste cargo da liderança do Senado. A questão, Márcio, é que para Jacques Wagner, e de um modo geral, Jacques Wagner ele era uma figura que quase extinção nesse mandato do presidente Lula, porque ele é um político mais velho, conhece o presidente Lula há quase 50 anos e, portanto, era a voz que muitas vezes conseguia contrariar o presidente Lula, falar não e colocar opiniões contrárias, muitas vezes necessárias, que nem todos os aliados, né, e auxiliares são capazes de fazer a um presidente da República. Agora é interessante, né, Jussara, que Jacques Wagner falava, não, eu preciso ficar no cargo para... Alegadamente ele falava isso, eu preciso ficar no cargo, já que a minha saída pode prejudicar a eleição na Bahia.
o pessoal do PT falava, não, ele tem que sair para não prejudicar a eleição presidencial. De uma forma ou de outra, como é que o governo pretende evitar uma contaminação tanto na Bahia como na chapa presidencial com essa, não apenas com essa saída, mas mesmo com a proximidade entre Jacques Wagner e o Banco Master? Márcio, eu imagino, né, na verdade, conversando com boa parte de integrantes do PT, que nem eles têm essa resposta pronta ainda, pelo que eles dão a entender. O que eles falam é o seguinte: agora, esse momento, é respaldar Jacques Wagner pela sua história, defendê-lo pela sua idoneidade e falar, ele vai se defender e os fatos serão esclarecidos. Mas o fato, a grande preocupação é, além dessa contaminação, uma possível contaminação na reeleição do presidente Lula, que tira o discurso do próprio presidente Lula, que vinha atacando Flávio Bolsonaro, tem a questão da Bahia. Afinal de contas, Jacques Wagner foi alvo dessa operação pelas relações de Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Worcaro, lá na Bahia, onde tudo começa a ser construído e quando ele começa a fazer negócios com o então governo da Bahia, do qual o senador Jacques Wagner também foi governador da Bahia. Então, essa é a questão. E tem uma grande preocupação. Bahia é um estado muito importante dentro da estratégia petista. Pode lembrar que hoje o governador Jerônimo Rodrigues, ele não tem folga nas pesquisas de intenção de voto. Então, o agravamento dessa situação, eventuais novas revelações podem e muito atrapalhar esse palanque petista na Bahia. A questão essa é hoje aqui que o PT precisa resolver de modo geral. Então, o primeiro passo para tentar blindar, para conter esse desgaste, tanto na campanha nacional quanto na Bahia, é essa saída de Jacques Wagner. Mas, claro, eles vão dizer o seguinte: ele vai se defender, vai se dedicar e vai trabalhar pela campanha. A ver aí, agora tem um fator que todos eles não sabem exatamente o que pode vir. E se vier novas operações da Polícia Federal? Quais serão os avanços deste inquérito? É isso que preocupa e deixa todo mundo ali em estado de alerta, porque pode ser fatal, tanto para a reeleição do presidente Lula, quanto para a reeleição de Jerônimo Rodrigues lá na Bahia também. E fora também para os outros candidatos que já aparecem, ou pré-candidatos, que também já se envolveram de uma forma ou de outra no Banco Master. A gente está olhando para frente, próximas investigações, o que mais vai surgir, sem esquecer o que já surgiu e ainda está sendo investigado e ainda precisa ser apurado com muita atenção. Muito obrigado, Jussara Soares, que volta. Só se você me permite rapidamente, lembrando que o próprio Jacques Wagner vai concorrer à reeleição e também o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, também disputará uma vaga no Senado. Alvo de uma operação da Polícia Federal nas investigações do escândalo Master, o senador Jacques Wagner deixou o cargo de líder do governo naquela casa. Essa renúncia era tida como inevitável, depois do próprio Wagner ter reconhecido que o escândalo respingava no próprio presidente Lula. O caso de Jacques Wagner reitera um fato importante da política brasileira. O escândalo do Master continua sendo um dos fatores definidores das eleições. Salvo algum fato novo, não se trata, porém, de determinar, quem sai mais manchado pelas ligações perigosas com o ex-banqueiro Daniel Worcaro. Se é o candidato mais forte até aqui da oposição, se é alguém do maleável, porém indispensável centrão, se é o próprio Lula e o PT, se são as figuras que presidem as casas legislativas, se é quem integra o Supremo Tribunal Federal. O caso Master é decisivo para consolidar a noção de que o país se move no meio de um mar de lama. Pegajoso, denso, mal cheiroso, pervasivo, o ponto dominante na paisagem da nossa política. Junto à percepção de insegurança pública, é esse mar de lama que torna o eleitorado em boa parte ansioso e ao mesmo tempo desanimado, com a sensação de que perdeu-se um norte moral. Tal a normalidade com que vários dos atores políticos, manchados pelo mar de lama, encaram as suspeitas levantadas contra ele. Eles, na verdade. Óbvio que esta fase do escândalo alcança o PT, cuja imagem está sempre associada a grandes ocorrências deste tipo. Mas ele não está sozinho. As 4 décadas de relação entre Lula e Jacques Wagner não foram suficientes para segurar ele na posição de líder do governo no Senado Federal. E foi numa reunião de pouco menos de 2 horas que aconteceu aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada, em que a gente teve, na tarde de hoje, definida
a sua saída. Um pouquinho depois, portanto, dessa reunião, a gente teve Jacques Wagner vindo a público por meio de suas redes sociais, confirmando que sairia da posição da liderança do governo. Ele ali indica que foi uma decisão consensual junto ao presidente Lula e que o racional, a motivação por trás disso seria ele poder focar na sua defesa no que diz respeito às investigações e também na formação do palanque do presidente Lula na Bahia e, é claro, na sua tentativa também de reeleição ao Senado Federal. Esse o relato institucional de Jacques Wagner, mas vale sempre a gente destacar esse pano de fundo, que era um contexto de muita pressão para que essa decisão fosse tomada. A gente tinha setores do PT, mas especialmente setores alas do Palácio do Planalto, que indicavam que era insustentável a permanência de Jacques Wagner nessa posição, porque o desgaste era considerado muito grande e a avaliação era de que o desgaste não pararia de crescer enquanto um investigado por suposta relação com o Banco Master carregasse a alcunha de líder do governo, uma alcunha de fácil associação. E vale a gente também dizer, essa é uma informação importante, de que Jacques Wagner, apesar de cair por esse fato, por ter sido alvo dessa operação, não vivia um bom momento no que diz respeito à articulação política. Foi há menos de 2 meses que a gente teve a principal derrota do governo no que diz respeito à articulação, com Jacques Wagner sendo considerado um dos principais culpados, que foi a rejeição do nome de Jorge Messias, a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Houve, inclusive, nos bastidores do Palácio do Planalto nos últimos dias, uma lamentação por Lula ter perdido o timing e não ter trocado Jacques Wagner naquele momento, visto que havia a perspectiva de que pudessem surgir revelações relacionando o PT baiano e o caso do Banco Master. E aí, só para a gente finalizar, William, a gente sabe que na vida, mas especialmente aqui em Brasília, as páginas viram muito rápido. E a página atual são especulações aqui em Brasília sobre quem vai assumir essa posição. E aí o que a gente ouve na baseada é de que as opções são poucas, até porque a gente tem muitos dos senadores petistas disputando a reeleição nesse ano e vão focar nessa tarefa. Então, dentre as poucas opções que restam, aquele considerado de perfil para essa função é o ex-ministro da Educação, Camilo Santana. O ponto é, e Lula vai arbitrar isso, que Camilo Santana também está envolvido na campanha, aliás, na pré-campanha até esse momento do presidente, sendo um dos principais articuladores dela na Bahia. Fato é que Lula deve tomar essa decisão nos próximos dias, até porque precisa resolver pautas no Senado Federal até o recesso que começa no dia 18 de julho, especialmente a PEC do fim da escala 6x1. Volto com você, William. Obrigado, boa noite para você em Brasília. Cristiano Noronha, isso é suficiente para estancar a sangria? Não, William, não é. Primeiro porque há informações, né, de que muito provavelmente a gente pode ter divulgação e novas operações também da Polícia Federal envolvendo mais nomes ligados ao presidente Lula da Bahia. Então, é um episódio, o próprio escândalo Vorcaro atinge muitas autoridades, muitos nomes, devem continuar portanto, esse episódio repercutindo politicamente bastante, causando desgaste ao governo. Então, obviamente que é uma tentativa de conter esse episódio, mas esse desgaste na campanha do presidente Lula, mas obviamente que isso pode acabar afetando outras pessoas próximas ao presidente, inclusive fala-se no nome do ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, que poderia ser atingido também, que poderia ter algum tipo de ligação com esse desgaste, com esse episódio envolvendo o Banco Master, e obviamente que isso pode acabar chegando também ali mais próximo até do Palácio do Planalto. Então, por hora, era a solução absolutamente esperada, mas a gente precisa aguardar aí os próximos desdobramentos para ver se efetivamente isso acaba não atingindo mais ainda o governo e especificamente o presidente Lula.